Evangelho de Marcos, capítulo 2. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o teu leito e vá para a tua casa. E ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Pai, fala conosco nesta manhã, por intermédio da tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Eu te peço direção, te peço manifestação da iluminação do teu poder aqui neste lugar, sobre cada coração e sobre as minhas palavras. Amém. Bom, irmãos, esse texto nos revela 3 movimentos da nossa vida. 3 movimentos da nossa vida espiritual e da nossa caminhada com Deus. Um primeiro movimento é um movimento onde nós somos socorridos. O segundo movimento é um movimento onde nós somos curados. E o terceiro movimento é o movimento onde nós caminhamos com as nossas próprias pernas. Existe um tempo, e é o primeiro movimento do texto, que diz que 4 homens trouxeram, verso 3, um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Este texto ele tem um simbolismo muito forte, muito poderoso a respeito da história da nossa salvação. Ele tem um princípio soterológico aqui, ele tem um princípio teológico a respeito da salvação. Porque ele faz uma conjugação entre a paralisia e o pecado. Ele faz uma conjugação entre a nossa absoluta paralisia espiritual e a nossa completa incapacidade de nos dirigirmos a Jesus por nós mesmos. Mais do que falar a respeito de um paralítico, de alguém que carrega esta deficiência, Jesus está falando a respeito de questões espirituais. Não à toa, a primeira coisa que ele faz é dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados.
Ninguém é capaz de ir a Deus com suas próprias pernas. Nós fomos trazidos a Ele pela obra do Seu Espírito Santo. Nós fomos conduzidos até Jesus. Porque estávamos mortos em nossos pecados e delitos. A nossa morte espiritual não nos dá condição de nos mover em direção a Deus. Por isso que não é a gente que acha Jesus, não é a gente que encontra Jesus. É Ele que nos acha, é Ele que nos encontra, é Ele que nos chama, é Ele que nos traz a si. Por isso que não há nenhum mérito nosso, porque nós não demos um passo sequer em direção a Deus. O arminianismo diz que a salvação é uma obra cooperante, onde Deus dá alguns passos em nossa direção e fez uma obra em nossa direção, e agora cabe a nós fazermos um movimento em direção a Deus. Não, a salvação não é uma obra cooperante, ela não é uma obra sinérgica, a salvação é uma obra monárgica, é um ato total, completo de Deus. Nós não somos agentes no processo da nossa salvação, nós somos pacientes. E no primeiro momento da nossa vida espiritual, nós estamos sendo socorridos por Deus. Todos somos levados a Cristo, na condição de paralíticos, de pecadores, que não conseguem se achegar a Ele por suas próprias pernas. E Ele nos cura, e Ele nos liberta. Gosto muito de quando Estênio Marços, ao compor a respeito desse texto bíblico, ele tem uma frase que ele diz: como é livre alguém que é perdoado. Como é livre alguém que é perdoado. Ao fazer uma analogia direta entre o paralítico andar e nós ressuscitarmos espiritualmente para podermos nos erguer e passar a ter efetivamente vida com Deus. E é natural, irmãos, que no começo da nossa caminhada de fé, nós sejamos pessoas que precisamos sermos apoiados. Por isso que o cristianismo se baseia em discípulos que fazem discípulos. O cristianismo tem um princípio de discipulado exatamente porque ninguém caminha sozinho. Todos nós precisamos em algum momento, especialmente no primeiro momento da nossa vida, que sejamos conduzidos, que sejamos guiados, que sejamos levados. E o novo cristão, o cristão recém-converso, o prosélito que se torna cristão, ele é alguém que precisa ser conduzido. Nossa fé precisa ser estruturada ainda, nossa fé ainda é embrionária, nosso relacionamento com Deus ainda é precário, nosso conhecimento de Deus ainda é limitado, então nós precisamos de alguma forma que alguém nos estimule, que alguém nos ajude, que alguém nos acolha, que alguém nos conduza, e muitas vezes, como cristãos na igreja, no primeiro momento da nossa caminhada de fé, nós somos carregados mesmo. Somos carregados. Somos ajudados, somos sustentados por alguém. Ser cristão, sobretudo, é a gente entender o nosso lugar neste processo. E a primeira pergunta que eu queria que você respondesse para o seu coração é: quantas pessoas você tem conduzido a Cristo?
Esses homens levaram um paralítico a Jesus e eu quero perguntar a você, quantas pessoas você tem conduzido a Cristo? Um dos equívocos missionários da fé calvinista é que muitos cristãos calvinistas, baseando-se na teologia da soberania de Deus, acreditam que não precisam fazer absolutamente nada. Que Deus por si só irá salvar as pessoas. É claro que é Deus que salva, eu acabei de dizer que a salvação é uma obra completa de Deus, mas neste processo de salvar o pecador, Deus nos chamou para nós sermos aquele que leva o pecador a Cristo. Como ouvirão, se não há quem pregue? Diz Romanos capítulo 10. Como vão crer no que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Esta palavra nesta manhã, este primeiro momento desta palavra nesta manhã, é para que você entenda o compromisso de que você está sendo chamado para ser enviado, para que você possa trazer pessoas a Cristo. Quantas pessoas você na sua vida tem carregado até a presença de Jesus? Elas não virão por si só, elas não chegarão por si só, elas não podem fazer um movimento autônomo, elas estão paralíticas, elas estão prostradas, elas estão caídas. Você foi chamado para levar, como esses 4 homens, pessoas a Cristo, para que eles sejam curados. E qual tem sido o seu papel missionário? Qual tem sido o seu papel evangelizador? Veja que o texto diz, no verso 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, veja, Jesus vai curar o paralítico a partir da fé daqueles que o levaram. Jesus vai salvar pessoas a partir da sua fé. Jesus vai salvar pessoas a partir da sua oração. Jesus vai salvar pessoas a partir da sua intercessão. Jesus vai salvar pessoas a partir da sua evangelização. Jesus vai salvar pessoas a partir do seu clamor. Você é instrumento de Deus para a salvação de muitos. Mas talvez nós estejamos em silêncio. Mas talvez nós estejamos calados, acreditando que é uma obra que Deus vai fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus escolheu construir a história a partir da sua igreja. E a maior parte dos milagres que Deus vai fazer serão milagres que vão passar por nós, que vão passar pelas nossas vidas, que vão passar pelas nossas ações. Quando você chegar diante de Deus naquele grande dia para dar conta da sua vida, o que você poderá dizer a respeito de quantas pessoas você conduziu a Cristo? Quantas pessoas você ajudou a levar a Cristo? Quantas pessoas você ajudou a chegarem até Jesus? Que personagem dessa história nós somos? Somos 4 homens que levam um paralítico? Ou somos uma multidão sentada na igreja, que mais atrapalha as pessoas chegarem a Cristo do que de fato ajudam? Porque tem um monte de gente nesse texto que está sentado, ocupando os espaços na entrada, na porta, na sala, no chão, no canto, na varanda, e as pessoas não conseguem chegar mais perto de Jesus por causa dessa multidão. E a maioria dessa multidão é gente religiosa, o texto vai nos mostrar. Será
que Deus nos chamou para a gente estar sentados, simplesmente parados, alimentando a nossa alma? Ou nos chamou para levar paralíticos a Jesus? Será que de fato o chamado de Deus para a igreja é para a gente frequentar um templo dominicalmente? E nos deleitarmos com as canções, com as músicas? Ou será que o chamado de Deus para nós é para nós sermos enviados e trazer os paralíticos? Na parábola da grande ceia, o texto diz que o Senhor manda os seus servos: ide pelas vielas, ide pelas ruas, pelos becos, e trazei e arrastai as pessoas para dentro da minha casa. Esse é o nosso chamado. Nós somos os servos que somos enviados. Nós somos os servos que somos enviados. Porque num primeiro instante da vida, assim como eu e você, precisamos de ajuda. Aqueles que estão na igreja desde a infância, cujo evangelho foi transmitido ao seu coração de família, pelo pai, pela mãe, pelo tio, por uma avó, foram estas pessoas que te conduziram a Cristo. Foi a fé deles que carregou você. Foi a fé deles que embalou a sua vida. Foi a fé de alguém. Foi alguém que orou por você. Foi alguém que intercedeu por você. Foi alguém que te evangelizou. Foi alguém que te fez um convite. Foi alguém em algum momento que Deus colocou na sua história para ser aquele que te carregou. Porque esse é o primeiro momento, primeiro movimento da vida espiritual de cada um. Nós somos carregados. Nós somos conduzidos. Nós não conseguimos andar com as nossas próprias pernas. Mas chega um segundo movimento de Deus na nossa vida. E está aqui, a partir do verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o teu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pega o teu leito e vá para casa. Aleluia. O segundo movimento na nossa vida espiritual é um movimento onde nós somos curados. Efetivamente curados. Existe um tempo, então, onde precisamos ser socorridos. E existe um tempo onde nós somos curados. E esta obra de Deus em nós começa naquilo que é e naquilo que está mais quebrado em nós. Naquilo que é a maior das nossas dores. Naquilo que é a fonte, a origem das nossas culpas, no pecado. Jesus não começa a obra na vida daquele homem a partir de devolver o movimento das suas pernas. Jesus começa a obra na vida daquele homem libertando e perdoando o coração culpado e pecador dele. A obra de Deus em nós começa naquilo que é essencial, fundamental. Um paralítico era alguém estigmatizado.
marcado pelo pecado. A cultura judaica entendia que estas enfermidades, que estas deformações, seja elas quais fossem, elas eram uma marca de pecado na vida da pessoa. Aquele homem carregava sofrimentos internos muito grandes. Aquele homem carregava muitos traumas, muitas culpas, muitas dores no seu coração. Todos os dias sendo olhado, identificado, rotulado e tarjado como um pecador. Inevitavelmente ele carrega a consciência de que é pecador. E talvez esta fosse a sua maior paralisia. A consciência de que é pecador, o sentimento, este sentimento vazio que fica no nosso coração de nós estarmos longe de Deus, afastados de Deus, quebrados do nosso relacionamento com Deus. Eu mandei para o grupo dos jovens ontem um depoimento da cantora Anitta. Quando a Anitta fala a respeito do vazio que ela tem no coração. Quando ela diz, alguém para fazer tudo que eu fiz, para mergulhar de cabeça em tudo que eu mergulhei, para abraçar tudo, para se expor, para querer tanto afeto, para querer tanto carinho, para querer tanta aprovação, tem que ter um vazio muito grande dentro de si. Palavras dela. E ela se pergunta, e se eu perder isso tudo, se eu deixar isso tudo, se eu largar isso tudo, eu vou ser feliz? Foi Santo Agostinho que dizia que no coração do homem, o coração do homem estará sempre inquieto, enquanto ele não for preenchido por Deus. O pecado abriu uma ferida na nossa alma, irmãos. É por isso que a obra de Deus na vida desse homem não começa pelas suas pernas, começa pelo seu coração. Porque a gente está muito quebrado. Quando a gente chega diante de Deus, a gente chega partido, a gente chega carregando nossos traumas, nossas dores, cheio de marcas, cheio de feridas abertas na alma. E não há nada mais importante que Jesus possa fazer por nós nesse momento, é curar a nossa alma, é dizer, filho, eu te perdoo. Filho, está tudo bem. Filho, eu saro o teu coração. Filho, eu não te acuso de mais nada. Nenhuma palavra que foi dita a você ao longo da sua vida, nada disso tem mais poder de te ferir. Você está perdoado. Você está redimido. Você está resgatado. Você foi achado. Você não está mais perdido, você não está mais sozinho, você não está mais na escuridão. Eu cheguei na sua vida, a partir de agora você tem vida nova, a partir de agora você é livre, a partir de agora você está vivo, a partir de agora você tem perdão de Deus na sua alma. Portanto, as situações e as circunstâncias do passado não têm mais poder sobre você. Quando Jesus declara perdão, irmãos, Ele está apagando a história, o passado, as dores, os traumas. Jesus está curando. E nós chegamos a um tempo da nossa vida onde nós precisamos ser curados por Deus. E a obra de Jesus começa por aí. Os homens, a religião, estamos limitados a enxergar o que é exterior, as mudanças externas, mas Deus trabalha no âmbito mais profundo. É por isso que a religião às vezes parece muito mais preocupada com o comportamento do que com o caráter.
Mas Jesus começa a obra no sentido contrário. Ele começa operando de dentro para fora. Jesus começa mudando o nosso coração. Ah, pastor, então não importa os meus comportamentos, importa o meu coração, porque há quem diga para isso aí, né? O que Deus está interessado no seu coração, não importa o que você faça. Não, o texto também nos ensina que Jesus diz o seguinte: para que vocês creiam que houve uma obra no coração dele, haverá também uma obra no seu corpo. Levanta-te e anda. Para que as pessoas vejam que houve uma obra de Deus no seu coração, haverá transformação na sua vida e elas vão ver também. Para que a fé, ela seja viva e verdadeira, ela, diz o apóstolo Tiago, ela vai ser evidenciada com as tuas boas obras. Então, não significa que nós estamos falando de um Deus que só quer o coração e não importa o comportamento. Não, quando Deus muda o coração, Deus muda comportamento. Quando Deus cura a paralisia da alma, Deus liberta-nos das paralisias do nosso corpo. Deus nos liberta das paralisias dos vícios. Deus nos liberta da paralisia que nos aprisiona no pecado também. Como viveremos no pecado? Nós o que fomos livres do pecado, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6. Como? A obra latente de dentro, ela se testifica na obra aparente de fora. O problema é que muitos de nós, irmãos, fomos carregados num primeiro momento da nossa vida. Fomos conduzidos, e esse é um momento que todos nós temos, né? A gente chega a ser meio paparicado na igreja, pelo pastor, pelas pessoas. Porque o primeiro movimento da nossa vida espiritual requer este paparico, requer este cuidado, requer esse tratamento ostensivo. Quando a gente chega na emergência do hospital, a gente é colocado lá numa cadeirinha, numa sala de observação, e a gente fica em observação por algum tempo. Mas quando passa esse momento de observação, o médico olha para a gente e diz assim: você melhorou, você está bem, passou a febre, reduziu sua temperatura, você já está mais coradinho, já consegue andar, fica de pé, está tudo bem, ok? Vamos para casa agora? Porque o terceiro movimento da nossa vida espiritual é o tempo onde nós precisamos romper, irmão. Onde o crente cresceu, onde o crente amadureceu, onde o crente teve o seu coração, os seus traumas, as suas milindres curadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas sabe o que eu tenho observado? É que nós temos uma religião tão focada em comportamento, que a gente fica tentando e nos esforçando tanto para consertar aquilo que está para o lado de fora, que a gente esquece de consertar aquilo que está para o lado de dentro. E aí, depois de 10 anos, de 20 anos de igreja, 20 anos de curso, ainda está sem bandoleira, diria o capitão Nascimento. Depois de 20 anos de igreja, depois de 20 anos de evangelho, depois de 15 anos de caminhada de fé, depois de tanto tempo na igreja, o crente ainda está cheio de feridas na alma, e ele continua se comportando como alguém que precisa ser paparicado. Como alguém que precisa ainda ser carregado, como alguém que precisa ser conduzido. Não anda com as próprias pernas. O crente que era para estar carregando os paralíticos, ajudando o pastor a carregar os feridos, não, ele se comporta como ferido. Ah, porque o irmão falou comigo, me magoou.
Irmão, teu coração precisa estar robustecido de fé. O que o irmão fala, o irmão é grosso, o irmão é rude, o irmãozinho, ele é alguém muito ignorante, o pastor não falou comigo, o pastor não me telefonou. Irmão, 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, 15 anos de igreja, 30 anos de evangelho, e você ainda está querendo ser carregado como se você tivesse chegado hoje. A gente tem que se fortalecer em Deus. Porque quando a gente vive se magoando com o que alguém diz, com o que alguém falou, como alguém se comporta, como alguém é, na verdade isso não tem a ver com a pessoa que falou, isso tem a ver conosco, quem nós somos, quais os significados que a gente está dando, qual o poder que a gente está dando para a palavra do outro dentro do nosso coração. Está na hora da gente se tornar curador de almas. E não almas que continuam feridas. E não almas que continuam suscetíveis, melindradas, sensíveis. Este é o significado de Jesus olhar para o homem e dizer: levanta, toma a tua cama, carrega a tua cama, agora você é senhor da sua história, agora você tem controle sobre o que te carregava, agora você tem controle sobre as suas emoções, agora é você que decide o que você vai fazer com os seus sentimentos. Mas aquela pessoa me falou, me fez me sentir tão mal. Não, você se sentiu tão mal porque você escolheu se sentir tão mal. Quem tem poder sobre os seus sentimentos é você e não a pessoa que falou contigo. Andar com as próprias pernas, irmãos. É dizer: não, agora sou eu que carrego os feridos. Agora sou eu que carrego os fracos. Agora sou eu que carrego. Por quê? Porque este é o meu lugar. Porque eu fui curado. Porque eu fui sarado. Porque agora eu estou num outro movimento da minha vida. Eu rompi com essas coisas que eram coisas que me chateavam, que me incomodavam lá no começo da minha caminhada. Agora eu sou alguém que estou no outro patamar. Como diria o Bruno Henrique. Estou em outro patamar, eu rompi, a minha vida rompeu, a minha fé cresceu, o meu coração está blindado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu não vivo mais como alguém que é criança, menino na fé. Eu sou alguém que vivo a glória de Deus, a força de Deus, o poder de Deus. E Jesus, através da minha fé, vai abençoar a igreja, vai abençoar as pessoas e vai salvar vidas. Andar com as próprias pernas. Sabe, eu gosto muito daquela passagem onde Pedro anda em cima das águas, porque ali nos mostram 2 movimentos de Deus. Quando Pedro afunda e grita: socorre-me, Senhor, o texto diz que imediatamente Jesus segurou na mão dele e o levantou. Eu e você temos um Pai que no momento que a gente fraquejar, eu não estou dizendo com o que eu acabei de dizer que você será perfeito, forte o tempo todo. Não, irmãos. Nós temos um Pai que no momento em que a gente fraquejar, Ele está perto para segurar nossa mão e dizer: filho, eu estou aqui. Sabe, uma das faces paternas de Deus é essa. É Ele estar ali dizendo: eu sou teu pai, conta comigo. O que você precisar, eu estou aqui. Mas existe uma outra face paterna de Deus. É aquela face de Deus onde Ele se afasta e Ele diz assim: você consegue? Eu sei que você é capaz. Eu sei que você pode. Eu sei o filho que eu criei. Eu sei a filha que eu criei.
Eu conheço o teu potencial. Eu conheço o teu caráter. Eu conheço a tua força. Não, eu não vou fazer isso por você. Não, nesse momento eu não vou segurar na sua mão. Nesse momento, anda, levanta, toma o teu leito e anda. A partir de agora, você não precisa mais ser carregado. O Senhor te levantou. O Senhor te levantou. Eu carrego o meu leito. Eu decido para onde eu quero levar os meus sentimentos e as minhas emoções. Eu decido para onde eu quero carregar os meus pensamentos. Eu não sou mais alguém que não tem controle sobre a minha história e sobre a minha vida. Que me tiram daqui e me colocam aqui, que me tiram de lá e me colocam para cá. Eu não sou mais alguém que é o que as pessoas dizem, o que as pessoas fazem é que determinam se eu vou estar feliz ou vou estar triste. Eu sou alguém que agora ando com as minhas próprias pernas. Levanta, em nome de Jesus, toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. O irmãozinho que é complicado, que é grosso, que é ignorante, que fala alto, que grita. Eu oro por ele. Eu oro por ele. Mas ele não tem poder de determinar a paz do meu coração. Porque eu fui curado. Jesus me curou. E não é ele mais que me importa para lá, me bota para cá. Eu carrego o meu leito. Eu só deito onde eu quiser deitar. Aleluia. Eu só me prostro onde eu quiser me prostrar. Ninguém tem poder sobre a minha vida. É este terceiro movimento da vida espiritual que você precisa assumir sobre você, meu irmão. Não é culpa de ninguém. Sabe, a gente era vítima lá no começo da história. Lá no começo. Lá no começo, porque a gente estava quebrado, porque a gente estava ferido, porque a gente estava traumatizado, porque a gente estava cheio de marcas em nós. Mas no terceiro movimento da nossa vida espiritual nós temos que romper. Romper, levantar a cabeça e assumir uma outra postura diante da vida e diante dos nossos relacionamentos. Henry Nouwen, ao escrever o livro A Volta do Filho Pródigo, ele fala sobre 3 movimentos da vida. Cada personagem da história é um movimento. Ele fala do filho que se foi e que voltou. Ele fala do filho que ficou, das suas limitações, das suas incompreensões, das suas amarguras. E ele fala do pai. E ele diz que o desafio de cada cristão, mesmo que se identifique com algum daqueles personagens dos filhos. E quando eu li o livro A Volta do Filho Pródigo, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, ele está esgotado, mas tem aí nos sebos para vender. Eu recomendo muito que, se você tiver acesso a esse livro, que você não perca a oportunidade na sua vida de lê-lo. A Volta do Filho Pródigo, de Henry Nouwen. Mas ele diz que o desafio de todo cristão é tornar-se o pai da história. O desafio de todo cristão não é mais se enxergar no lugar do filho que volta quebrado, ou no lugar do filho que está em casa amargurado, chateado, aborrecido. O lugar de todo cristão é enxergar-se na história no lugar do pai.
onde nós somos as pessoas que pela nossa fé oferecemos perdão, oferecemos cura, oferecemos restauração. Nós deixamos de ser o problema da história e passamos a ser a solução da história. Deus te chamou para você deixar de ser um problema, para que você seja a solução. Eu vou repetir isso. Deus te chamou para que você deixe de ser o problema e seja a solução. Esses são os 3 movimentos da vida espiritual. No primeiro momento, somos socorridos. No segundo movimento, somos curados. E no terceiro movimento, nós rompemos em fé. Deus abençoe você em nome de Jesus.